Olha, a história por trás desse jogo de cartas é gigante, tipo, gigantesca. A gente está falando de uma saga que se estende por 5 milênios, sabe? Começa lá na criação do universo e termina, acredite se quiser, num duelo que define o destino de, bom, de tudo. Vamos entender como é que a gente chegou nesse ponto. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que raios um simples jogo de cartas decide o destino do mundo? A resposta, bom, ela começa muito, mas muito antes das cartas sequer existirem. A gente precisa voltar para uma época de deuses, demônios e uma magia antiga muito poderosa. O jogo, na verdade, é só o palco moderno para uma guerra que, na real, nunca acabou de verdade. Então, para entender o agora, a gente tem que ir lá no comecinho de tudo. Pensa assim, antes de existir gente, antes de existir o nosso planeta, no completo vazio do universo, uma consciência se partiu em duas. E daí surgiram duas forças primordiais que basicamente moldaram a realidade para sempre. De um lado, a gente tinha Orak, que era a pura luz, a criação. E do outro, bom, do outro lado estava Zurk, um ser que nasceu da escuridão, da inveja, do rancor. A briga entre esses dois, esse choque de forças, foi o que deu o pontapé inicial para tudo que existe. E desse conflito todo, começaram a nascer as primeiras criações. Orak, a força da luz, criou os poderosos dragões deuses. E aí já vemos a dualidade, né? O dragão branco de olhos azuis representando a luz e o dragão negro de olhos vermelhos, a escuridão. Só que teve uma criação que era poderosa demais, um poder quase sem limites, o Exódia. O bicho era tão forte, mas tão forte, que precisou ser selado só para manter o universo em equilíbrio. Ok, então a gente sai um pouco da mitologia pura e mergulha na história antiga. Todo aquele poder cósmico, ele precisava de um jeito de ser controlado, de ser usado. E a humanidade, claro, desesperada por poder, apelou para um ritual bem sombrio para criar uns artefatos com um poder que, olha, era de outro mundo. E foram esses artefatos que criaram os famosos Jogos das Sombras. E ó, não era brincadeira não. A gente está falando de duelos mágicos de verdade, onde os monstros apareciam na sua frente e a alma de quem perdesse podia ser selada para sempre. A aposta aqui era literalmente a sua alma. Não tinham como ser mais alto que isso. Só que o preço para ter todo esse poder foi assustador. Para criar os itens do milênio e proteger o Egito, um mago chamado Akhenaten autorizou um ritual, nossa, um ritual sinistro, que precisou do sacrifício de 99 almas humanas. Pensa nisso, uma aldeia inteira foi varrida do mapa só para dar poder para esses objetos. E foi daí que surgiram os 7 itens do milênio. Cada um deles tinha um poder bizarro e perigoso. Um lia mentes, outro selava almas, tinha até para viajar no tempo, controlar o coração das pessoas, coisas muito, muito poderosas que, se caíssem nas mãos erradas, bom, já dá para imaginar o estrago, né? Mas no meio dessa confusão toda de magia e poder, a gente começa a ver as histórias das pessoas. Histórias de lealdade, de amor, de rivalidade, que vão acabar ecoando por milênios. E tudo começa com um sacerdote e uma garota bem misteriosa. É aqui que a gente conhece a história trágica da Kisara, uma garota que carregava dentro dela nada mais nada menos que o espírito do dragão branco de olhos azuis e também do sacerdote Seto que salvou a vida dela. O destino desses dois se cruza de um jeito muito intenso e, no fim das contas, bem trágico. Essa promessa da Kisara que ela faz um pouquinho antes de se sacrificar para salvar o Seto cria uma ligação eterna entre eles. O espírito dela se une de vez com o dragão branco. E a partir daquele momento, o poder gigantesco do dragão fica ligado à linhagem do Seto, para sempre. Agora a gente muda o foco para o grande herói daquela época, o faraó, e vamos falar do sacrifício que fez ele ficar basicamente dormindo por 3.000 anos só esperando a hora em que o mundo fosse precisar dele de novo. Para conseguir, para o Zork, aquele ser das trevas que tinha sido libertado por causa da criação dos itens, o faraó Aten, ele não teve escolha. Ele teve que usar uma magia proibida e selar a alma dos orques junto com a própria alma dentro do enigma do milênio. E o preço disso? Ele esqueceu de tudo, perdeu todas as memórias. E aí, por 3.000 anos, o enigma do milênio ficou lá, como um quebra-cabeça que ninguém conseguia resolver. Passou de uma pessoa para outra até que chegou nas mãos de um garoto, um estudante chamado Yugimoto. E ele ficou 8 anos tentando montar o negócio, sem fazer a menor ideia do que ia sair dali de dentro.
E no momento em que o Yugi finalmente monta o enigma, acontece uma coisa de louco. O espírito do faraó Aten desperta dentro dele. E aí a gente tem essa dinâmica incrível de duas almas no mesmo corpo. De um lado, a timidez e a gentileza do Yugi, do outro, a confiança e o poder daquele faraó que nem lembrava o próprio nome. Claro, com o faraó de volta na parada, não demorou muito para a confusão antiga voltar também. Só que dessa vez, o campo de batalha não era mais o deserto do Egito. Era uma arena de um jogo de cartas que virou febre no mundo todo. E os grandes jogadores dessa era moderna? São todos, de certa forma, ecos do passado. A gente tem o Seto Kaiba, que é a reencarnação daquele sacerdote Seto, e agora ele é obcecado pelo dragão branco. Tem o Maximilian Pegasus, o cara que criou o jogo e que usa o olho do milênio para os seus próprios interesses. E ainda tem Marikistar, que era para ser um guardião de tombas, mas se corrompeu e agora quer o poder do faraó para ele. E a transição foi super clara, né? Primeiro, o Pegasus criou um monstros de duelo, se baseando naquelas criaturas das tábuas de pedra do Egito. Depois, as 3 cartas superpoderosas dos deuses egípcios foram encontradas de novo. E aí pronto, o jogo de cartas virou a nova arena para os Jogos das Sombras. O poder antigo agora decidia quem ganhava e quem perdia. E tudo isso nos leva, finalmente, para o grande final. Todas as peças do quebra-cabeça estão no lugar para a batalha final. É uma jornada para resolver de vez as tretas do passado e, quem sabe, trazer um pouco de paz para o espírito atormentado do faraó. Com a ajuda da nova galera, dos amigos dele, o Aten consegue viajar para dentro da própria mente, lá pro Egito Antigo, para lutar de novo a batalha final contra o Zork e acabar com ele de uma vez por todas. Mas olha só, mesmo depois de vencer, a alma dele ainda não estava em paz, ainda não podia descansar. É que faltava uma última coisa. Tinha uma profecia que dizia que, para o espírito dele finalmente ser livre e ir para o além, ele precisava ser derrotado, em um duelo. E não por um inimigo, mas por alguém em quem ele confiasse de verdade, um parceiro de verdade. Isso ia provar que ele estava pronto para deixar o mundo dos vivos. E quem mais poderia ser essa pessoa, né? Claro que tinha que ser o Yugimoto. Esse duelo final foi o teste supremo. De um lado, o mestre, Aten, com todo o poder dos deuses egípcios. Do outro, o aluno, Yugi, que cresceu pra caramba e criou suas próprias estratégias. Uma batalha que não era pra conquistar, era pra libertar. E o Yugi consegue o impossível. Ele vence o faraó. Com a alma do Aten finalmente em paz, ele se despede e vai pro além. E na mesma hora, os 7 itens do milênio, aqueles que causaram tanto poder e tanto sofrimento, simplesmente despencam numa fenda na terra, e o poder deles é selado para todo o sempre. E com isso, uma saga de 5.000 anos finalmente chega ao fim. Mas fica aquela pergunta no ar, né? Com o faraó descansando em paz, quem é que se torna o verdadeiro rei dos jogos? Bom, a resposta é bem clara, não é? Yugimoto, o garoto que aprendeu com o maior duelista da história e que no fim provou para todo mundo seu valor. Agora, o título é só dele.